paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. O Senhor separou esse dia para nós. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome, Jesus. Estamos alegres com mais essa oportunidade. Eu quero glorificar a Deus por esse dia que o Senhor fez. Quero glorificar a Deus por cada guerreira. Quero glorificar o nome do Senhor pela sua vida, mulher de oração, mulher de Deus. Quero chamar a atenção de Deus para as nossas vidas nesse dia. O Senhor é fiel. Vai compartilhando essa live. Vai compartilhando essa live com a sua amiga de oração. Vai compartilhando essa live com alguém que você ama. Vai compartilhando essa live com alguém que está triste, com alguém que está desanimado, com alguém que está sem esperança. Vai compartilhando essa live com os seus amigos. Vai chamando os seus parentes. Vai chamando a sua casa para assistir, porque o Senhor tem uma palavra para levantar a minha vida e a sua vida nessa manhã. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor tem nos guardado, o Senhor é aquele que está de pé, que não se fadiga, não se cansa. Você pode estar cansada, mas o Senhor não se cansa. Minha amiga Fabiola, a paz de Cristo, seja bem-vinda a essa live, compartilha. Denise, Neia, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Pastor Luciano Teixeira, que honra, não sou digna, seja bem-vindo. Um abraço na sua esposa, mulher de Deus, mulher prudente, mulher abençoada. Deus é bom, meus irmãos. Deus tem nos sustentado de pé. O Senhor tem algo a realizar nesse dia através das nossas vidas. Não desanime, não esmoreça. Segura firme na mão do Eterno e prossiga. Faça como Josué. Prossiga corajosamente, com ousadia. O Senhor tem contado com os ousados. O Senhor tem cingido de forças o seu povo para a guerra. Os dias são maus, mas há esperança. Há esperança. Proclamemos a salvação em Cristo. Que possamos abrir a nossa boca para falar que o Senhor é Deus, que o Senhor está vivo e que Ele está voltando. Oh, aleluia, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. O texto que nos foi proposto se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Enquanto você procura, nós vamos aguardando os nossos irmãos entrarem. Compartilha essa live, não esquece. Compartilha aí com o seu amigo, com aquele que você tem orado, com aquele que tem pedido a você oração, direção. Compartilha para abençoar, para levantar alguém nessa manhã. O texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Antes de iniciar essa leitura, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, porque o grupo se chama Guerreiras de Oração e nós somos mulheres que oram, mulheres que levantam umas às outras, mulheres que estão atentas, que estão na torre pela sua casa, que estão na torre pela sua família. Deixa a sua Bíblia aberta na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, e vamos orar. O Senhor é fiel, o Senhor não falha, o Senhor é o seu melhor amigo. Paz, amiga Rejane, mulher de Deus, mulher de oração. Coloca a mão sobre o seu coração nessa manhã e vamos orar. Deus,
Nós queremos render graças a Ti, exaltar e bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Até aqui a Tua mão nos sustentou, até aqui a Sua mão nos ajudou, até aqui, meu Senhor, o Senhor foi conosco e temos a total convicção que o Senhor não nos deixará só, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o provedor da nossa casa. Obrigado porque Tu és o provedor da nossa família. Obrigado porque não tem faltado o alimento, mas que principalmente, Senhor, não tem faltado a Tua presença. Que possamos ser como Moisés, importa a Tua presença. Se a Tua presença não estiver conosco, nós não iremos. Deus, manhã que o Senhor abre o mar para o Teu povo passar, manhã que o Senhor renova as nossas forças, manhã que o Senhor nos convida a refletir através da Sua palavra, porque a Tua palavra é alimento, refrigério, cura e renovação para a nossa alma. Oh, bendito, amado, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. O Senhor é aquele que abriu o mar, o Senhor é aquele que, através de Josué, abriu o Jordão, o Senhor é aquele que fez o povo descansar em Gilgal e celebrar Páscoa. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo de outrora. Deus, essa é a nossa esperança, a Sua vinda, Senhor Jesus, a esperança da Tua igreja é quando o Senhor virá nos buscar. Muito obrigada porque o Senhor não é homem para que minta. Muito obrigada porque o Senhor não oscila naquilo que o Senhor fala. O Senhor é soberano. O Senhor é o Pai bendito. O Senhor é fiel. Obrigada porque todas as promessas se cumprirão. Obrigado, meu Senhor, porque a promessa está guardada na tábua do nosso coração. Nós só precisamos continuar confiando. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos, firmados em Ti, Pai de amor e bondade. Levanta essa mulher hoje, levanta esse homem com autoridade. Faz o Teu querer sobre a vida dele, Pai. Fala através da Tua palavra com a Tua igreja. Levanta a que está abatida, desanimada. Ergue, meu Senhor, a que está com a mente duvidosa. Que possamos, meu Senhor, ter a mente de Cristo. Pai, que possamos, meu Senhor, estarmos com os olhos firmados na cruz, porque ela está vazia. O Senhor ressuscitou, como o Senhor havia dito. Pai, glorifica o Teu nome na nossa vida. Faz o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Nos fortaleça, nos guarda e nos renova nesse dia. Eu oro por essa casa. Eu oro por essa família. Eu oro por esse homem. Eu oro por essa mulher nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas amadas. Deus é fiel. Sua Bíblia já está aberta. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, como eu havia falado. E diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Verso 3: graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. A Bíblia relata que Paulo era o perseguidor da igreja primitiva. E eu quero nessa introdução que você venha comigo lá no início, quando fala sobre Atos dos Apóstolos, quando Jesus Cristo, então antes de ascender aos céus, ele convoca os seus discípulos e ele dá uma ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Perceba que Jesus fala aos discípulos, ele dá uma ordenança, ele convoca aos discípulos a ficarem em Jerusalém para que recebam direcionamento, para que recebam revestimento, para que recebam capacitação. Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, mas virá o Espírito Santo sobre vós, no qual irá direcioná-los a fazer as maravilhas e sinais que eu fiz. Vocês farão ainda mais do que eu fiz aqui na terra. Ficar em Jerusalém, irão receber revestimento de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Inicia-se então a igreja primitiva. Avança-se então a igreja primitiva na terra através dos apóstolos. A Bíblia relata que há um grande poder sobre aqueles no qual Pedro, o apóstolo escolhido por Jesus, está ministrando. Desce do alto revestimento de poder sobre homens e mulheres, e eles começam a falar em línguas diferentes, em línguas estranhas. Pedro discursa para uma multidão, um homem que tem pouca eloquência, um homem limitado, um homem simples, um homem imperfeito como eu e você, mas agora revestido, capacitado pelo Espírito Santo. Ele fala direcionado pelo Espírito Santo e muitos recebem a palavra de salvação, são batizados e são cheios do Espírito Santo. E aproximadamente 5.000 almas ali se rendem ao evangelho da salvação. A igreja está avançando, a igreja está prosseguindo. E não é diferente como nos dias de hoje. Quando a igreja de Cristo começa a fazer a vontade de Cristo, há perseguições e há lutas. E não vai ser diferente comigo e com você. Naquele tempo havia perseguição e havia luta, porque a igreja estava avançando, porque a igreja estava fazendo a vontade de Deus na terra, porque a igreja estava propagando o evangelho da salvação. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja primitiva foi perseguida. E se você é alguém que serve ao Senhor, vai haver perseguição sobre a sua vida. Só que existe alguém que está com você. Alguém que é maior que a perseguição. Alguém que é maior que a luta. Não pare. E sabe qual foi o intuito, o objetivo dessa perseguição? Jesus falou para os discípulos, antes de ascender aos céus: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sim, Jesus disse: fica até que seja revestido de poder. Só que o ser humano, ele se acomoda. Jesus disse: fica em Jerusalém até que. E o que acontece? Acontece que o ser humano se acomoda e o objetivo, o intuito é expansão. O intuito é expandir o reino, Samaria, Judeia, confins da terra. Se não houver perseguição, meu amado e minha amada, o crente se acomoda. Perseguição é para que você se mexa. Perseguição é para que você ore mais. Perseguição é para que você, como Davi,
quando era perseguido por Saul, venha produzir. Deus está dizendo, está sendo perseguido, está sendo caluniado, está sendo afrontado. Ei, não para não, começa a tocar harpa, começa a produzir, começa a avançar, começa a se mover. Por que, irmã Ana Paula? Porque o Senhor vai dar direcionamento, o Senhor vai dar instrução. Importa que o reino, Miriam, seja propagado, pastora Miriam. Importa que o reino, pastor Luciano, seja propagado. O Senhor está à nossa frente. E como eu gosto de falar, o Senhor é o nosso escudo. Quem está à nossa frente é o leão da tribo de Judá. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não tema o que possa fazer o homem. Faça a vontade de Deus. Pregue a verdade, pregue o evangelho. É tempo de se levantar, Jeremias. É tempo de se levantar, Isaías. É tempo de se levantar, Amós. É tempo de se levantar, Micaías. É tempo de se levantar, pastora Miriam. É tempo de se levantar, Rejane. É tempo do povo de Deus se levantar para propagar o evangelho da salvação. Luta não para, crente. Luta te aperfeiçoa. Então você precisa avançar, porque Deus te levantou para falar a verdade, para pregar o evangelho da salvação. Perseguição, luta, e a igreja está em movimento. Filipe prega para 1, Pedro pregou e 5.000 almas se renderam ao Senhor. Não importa onde o Senhor te mandar, não importa o que o Senhor vai fazer através de você, fale o que Deus mandou você falar. Pregue para 5.000 ou pregue para 1 como Filipe. O que importa são salvação de almas, Rosane. O que importa é que uma vida para o Senhor é importante, pastor Luciano. Uma vida convencida pelo Espírito de Deus é importante. Uma vida retornando para os caminhos é importante. É chegado o reino de Deus. Propague, proclame a salvação em tempo e fora de tempo. Perseguição e luta. E a igreja está avançando, a igreja primitiva, a igreja que ora, a igreja que é caracterizada porque tinha como base a oração, a igreja que não questionava, a igreja que se humilhava, igreja primitiva, igreja que ora, igreja que quebra cadeias com base na oração. Deus está chamando o povo para oração. Ore mais, busque mais. Está sendo perseguido? Ore mais, busque mais. Deus está chamando o povo para oração. Oh, aleluia! Deus está dizendo, faz a tua parte. Pregue a palavra, ore. Busque a minha face. Busque abrigo em mim, dependa de mim. Onde está a igreja que ora? Onde está a igreja primitiva? Igreja primitiva que tinha o Espírito de Deus como base. Igreja primitiva que orava sem cessar. Igreja primitiva que quando havia prisões, que quando os apóstolos eram presos, elas começavam a orar, a rogar a Deus. E cadeias eram quebradas. Essa é a base da igreja. Igreja que ora, igreja que se une em oração, igreja que reparte, igreja que tem comunhão entre si. Quando há comunhão, o Espírito de Deus opera. Precisamos voltar à igreja primitiva. Precisamos voltar, pastora Miriam, Rejane, a igreja primitiva, a igreja que reparte, sabe, Rejane? A igreja, sabe, Simone, que se preocupa com o próximo e reparte. A igreja que tem a preocupação de ligar para o outro e saber como está.
A igreja que tem e reparte o que tem. A Bíblia diz que eles repartiam tudo entre eles. Havia comunhão, havia direção, havia foco. O foco era a salvação de almas. Ei, igreja, eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. Qual tem sido o teu foco, igreja? Não tira os teus olhos da cruz, não. Qual tem sido o teu foco? Ei, igreja primitiva. Igreja que tem sede de almas. Igreja que prega a verdade. Igreja perseguida, mas que tem a blindagem do Espírito. Igreja que passa luta, que passa aflição, mas que tem a oração como base. Igreja que não fica pelos cantos se lamentando. Igreja que ora, que entende que a perseguição é permissão, porque quem está com a mão no arado é assim mesmo. Não temos tempo mais, não há tempo mais para questionamento, é tempo de prosseguir, é tempo de avançar. Jesus Cristo está voltando. Se una em oração, busque a face do Senhor, ajude o que está abatido, ajude o que está caído, ajude o que não tem forças. Se você tem força, ajude a levantar quem está sem força nessa manhã. Oh, aleluia! Igreja perseguida. Estevão é apedrejado por proclamar a verdade. Homens não suportam ouvirem o evangelho genuíno e começam a apedrejar a Estevão. E como eu aprendo com a igreja primitiva? Eu aprendo com a igreja primitiva a repartir o que eu tenho. Eu aprendo com a igreja primitiva a orar incessantemente, a orar sem cessar. Eu aprendo que nós vamos vencer na oração. Eu aprendo com a igreja primitiva que eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Eu aprendo com a igreja primitiva que o que eu passo hoje não é nada do que eles sofreram naquele tempo. Ei, você é a igreja de Cristo na face da terra. Você não pode parar, você não vai parar. Deus conta contigo. Deus conta contigo. Deus está dizendo: se levante Pedro, se levante Estevão, se levante Filipe. Ei, deixa que eu vou à frente de vocês e guerreio as vossas guerras. Faça a sua parte. Fale do amor de Cristo. Fale com as forças que você tem. Se levante como igreja nessa manhã. Oh, aleluia! Se levante por amor a almas. Pare de ficar questionando, pare de ficar lamentando. Não temos tempo mais para isso, igreja. É tempo de avançar. É tempo de proclamar o evangelho. Estevão foi apedrejado. Estevão foi apedrejado por alguém que não queria ouvir, mas ele fez a parte dele. Ele disse o que tinha que ser dito. Ele não parou porque estava sendo apedrejado. Ele não parou porque não foi aceito pela palavra que saía da sua boca. Por que você quer parar? Crente, amadureça. Jesus está voltando. Deus não tem filho mimado. Deus tem filhos escolhidos para a propagação do evangelho. Deus te preparou, Rejane. Deus te capacitou, Simone. Deus nos capacitou, Miriam. Deus nos capacitou, Fabíola, para fazer a obra. Para de reclamar, para de questionar. Porque nós não passamos as aflições e lutas que esses homens passaram. Igreja do Deus vivo, não envergonhe o evangelho. Fale do amor de Cristo. Shirley, minha querida, seja bem-vinda. Fale do amor de Cristo, igreja primitiva. Igreja que avança, igreja que tem como base a oração. Igreja que reparte. Quem está chegando agora? Você é a igreja primitiva.
Irmã Ana Paula, mas eles não querem ouvir, faça a tua parte. Jesus está nos observando, Jesus está nos assistindo, Jesus conta com você. Estevão fez a parte dele, foi apedrejado, mas ele fez a parte dele. Estevão estava pronto. Estevão entendeu, pastor Luciano, o que era evangelho. Estevão tinha amor a almas, ainda que essas almas queriam a sua morte, desejavam a sua morte, desejavam que ele se calasse, ele até o último suspiro. Vera, ele amou. Essência da igreja primitiva, amor a vidas. Deus vê tudo, Rejane. Essência da igreja primitiva que está no seu coração, amor a vidas. Precisamos entender, Andréia, precisamos entender, homens e mulheres que estão assistindo essa live, que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós estamos aqui como pessoas diferenciadas. Justamente, Denise, não podemos ser mornos, temos que ser autênticos, temos que nos posicionarmos como igreja. Deus está dizendo, a palavra hoje é posicionamento. Façamos a nossa parte. Deus conta com a igreja. Você é a igreja. Não é a parede que você frequenta da sua igreja. Você é a igreja, Rita. Você é a igreja, Eliette. Deus conta conosco. Se levante como igreja, a tempo e fora de tempo, pregando o evangelho da salvação. Vidas vão ouvir, vidas vão ser impactadas. Deus vai agir através da sua vida. O Espírito Santo vai direcionar o seu falar. O Espírito Santo já te capacitou. O Espírito Santo está em ti, habita em ti. Ele é que nos capacita, ele é que nos blinda, ele é que nos enche para o evangelho da salvação. Igreja primitiva, se levante com autoridade. Estevão foi apedrejado. E Estevão estava pronto, Andréia, porque ele não julgou, ele não virou as costas e apontou aqueles homens. Sabe, Andréia e Lígia, ele não pediu para Deus matar aqueles homens. Ele não pediu para Deus tirar a vida, ele não pediu para Deus julgar. Não! O diferencial da vida de Estevão precisa estar na nossa vida. O diferencial é que Estevão tinha essência, sabe, Andréia? Ele disse, Senhor, perdoa, porque não sabe o que fazem. Ele orou por aqueles homens que estavam apedrejando. Vocês que estão assistindo essa live, conseguem olhar através da vida de Estevão? Precisamos pagar o preço, Denise. Sim, ninguém quer pagar preço. Evangelho nunca foi facilidade, evangelho é renúncia. Evangelho é amor à cruz. Jesus sofreu. Quem segue a Cristo tem que carregar a sua cruz. Quem segue a Cristo tem que renunciar. Ei, igreja, não vai ter tapete vermelho para você. Não vai ter tapinha nas costas para você. Não vai ter. Eu preciso entender isso. Aquele que quer seguir a Cristo, aquele que é semelhante a Cristo, vai passar as mesmas dificuldades que o nosso mestre passou. E por que você vai parar se o Cristo Salvador foi até o fim? Ei, Deus está dizendo, se posicione hoje, ô igreja. Ei, posicionamento, postura, santificação. Deus me chamou nessa manhã para falar, se separe, você é diferenciado. Santificação, separado. Fale o que Deus te manda, faça a vontade do Senhor. A igreja estava avançando, Néia. A igreja estava avançando, com luta, com mortes, com apedrejamento, porque a igreja não pode parar. Eu preciso entender isso. Saia das vossas casas,
Saia de dentro da tua casa, saia da comodidade, saia do palácio e vá para as ruas, vá para o evangelismo, vá buscar conhecimento, posicionamento. Deus está falando, Neia, postura e santificação. Cadê a igreja primitiva? Tem igreja primitiva nessa manhã, nessa live? Tem igreja primitiva nessa manhã, nessa live? Tem a igreja do Deus vivo nessa live? Será que tem? Eu creio que tem. Eu creio que ainda existem os sinceros. Eu creio que você foi alistado, Rita, Miriam, Neia, pastor Luciano, pastora Miriam, Chile. Você foi alistado por esse exército, para fazer a diferença. Você foi alistado, Deus conta com você. Você já recebeu o revestimento. É para ir até os confins da terra, Samaria, Judeia. Ei! Ficai até que receba revestimento de poder. Recebeu o revestimento? Samaria, Judeia, confins da terra. Vamos para a guerra. Vamos para a luta. Tira essa espada da bainha. A espada está afiada. Vamos para a guerra, guerreiras. Vamos orar pelos aflitos, vamos orar pelos caídos, vamos ao resgate de almas. Não existe evangelho sem cruz, Denise, isso não existe. Não existe evangelho de facilidade, é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Apedrejado, Estevão fez a vontade de Deus. Nesse tempo, Saulo perseguia a igreja. Nesse tempo havia um homem que era considerado um perverso, uma fera indomável, que perseguia a igreja na face da terra. E o Senhor parou aquele homem, porque quem faz, quem para, quem julga, quem vai e toma as tuas dores é o nosso Deus. Ele estava perseguindo a igreja. E quem persegue a igreja é parado por Jesus. Jesus para. Ele tem um encontro com Jesus transformador. Aquele que queria matar, aquele que já havia matado, aquele que já havia prejudicado, tem um encontro com Cristo ao caminho de Damasco. Faça a sua parte. Faz a parte que lhe cabe, porque o Senhor vai parar o perseguidor. Deus hoje está dizendo para você, não pare porque está sendo caluniado, não pare porque está sendo perseguido, não pare porque está sendo questionado, avance, porque o Senhor é o advogado, é o juiz da igreja na face da terra. Ele tem um encontro com aquele homem no caminho de Damasco, e aquele homem perde a sua visão e cai de joelhos sobre a terra. E o próprio Jesus diz para ele, por que me persegues? E ali começa um processo de transformação e santificação na vida daquele homem. Deus chamou ele para uma grande obra. Deus chamou Saulo ou Paulo, que é a mesma coisa. Deus chamou esse homem para a santificação, para a proclamação dos gentios. Sabe, essa perseguição, essa luta, Deus vai fazer uma grande transformação. Você crê nisso? Deus fala, é vaso escolhido. Vou transformar, vou preparar, vou encher do meu Santo Espírito e vou lançar para uma grande obra. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem obra com esse que persegue. Deus tem obra. O que a igreja precisa fazer, Neia? Orar. Posicionamento da igreja, Miriam, Neia, oração. Posicionamento da igreja, oração, Valéria. Precisamos orar. A nossa parte é orar. Deixa que Deus vai ter um encontro transformador. Deixa que Deus vai fazer a obra. Deus separou Saulo ou Paulo para o evangelho aos gentios. Deus separou aquele homem
para o evangelho da salvação. Outrora perseguia, outrora tinha mente conturbada e perversa, mas o Senhor tocou, o Senhor preparou, o Senhor capacitou e o Senhor agora lança. E quem perseguir agora vai ser perseguido, porque precisa, todo aquele que é chamado por Deus precisa sentir as dores que Cristo sentiu. Todo aquele que foi chamado para a proclamação do evangelho precisa viver, precisa vivenciar os desertos da vida. Antes de pregar, vai ter experiências com o eterno. Oh, aleluia, glórias a Deus. Antes de pregar, Darcilene, vai vivenciar na pele as dores daquele que foi perseguido um dia. Precisa sentir na pele as dores do evangelho. Deus não lança ninguém antes de preparar. Deus não lança ninguém antes de capacitar. Deus prepara. Aquele homem que perseguia, que era mau, que era perverso, que não amava, que não gostava da igreja, agora está orando, porque é necessário oração, é necessário preparo, é necessário santificação, é necessário mudança de mente, é necessário mudança de atitude, Andréia, é necessário mudança. Deus está dizendo, muda a igreja, muda, não o que você diz, mas muda as suas atitudes. Muda as suas atitudes. Jesus, ele pregava, mas ele fazia exatamente aquilo que ele pregava. Somos participantes com Cristo, Denise. Deus prepara agora Paulo, que significa pequeno. Deus prepara aquele homem, porque ele agora é transformado pelo evangelho da salvação. Para os judeus era Saulo, elevado, grande, mas para os gentios ele é pequeno. É o mesmo Saulo, é o mesmo Paulo, só que transformado pelo evangelho da salvação, transformado, capacitado, preparado, lapidado, e agora na Ásia, na Oceania, em todas as partes, pregando, fundando igrejas, introduzindo a palavra da verdade. Aquele que perseguia agora leva o evangelho compromissado. Aquele que perseguia agora fala a verdade, tem foco, tem objetivo, é firme, é constante, leva a obra com seriedade. Somos cooperadores, Neia. Nós somos cooperadores, como Paulo diz, cooperadores. A obra não é minha, a obra não é de Apolo, a obra é do Senhor. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus Cristo, porque a obra é dele. Só existe um cabeça. São vários membros, mas só existe um cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. Nada mudou. A palavra é a mesma. Jesus é o cabeça da igreja. Paulo, ele começa a fundar igrejas, porque é uma ordenança do Senhor. E ele funda a igreja em Corinto, uma cidade que fica às margens de mares, uma cidade que é ligada à idolatria, que tem como Deus, que idolatra, que adora o Deus dos mares, porque assim eles chamam, uma cidade que chama Poseidon de Deus, uma cidade que tem um templo central para Afrodite, deusa da sexualidade, um templo para adoração com várias prostitutas para servirem a deusa então Afrodite. Paulo, ele implanta a igreja aos Coríntios, igreja esta com um misto de membros, pobres, escravos, judeus, ricos, gentios, estão ouvindo o evangelho da salvação
está, Denise, sendo pregado, Neia. O evangelho da salvação está sendo propagado, porque Paulo agora é uma referência. Paulo, o pequeno, é uma referência para a igreja. Ele é um homem sério, ele é um homem que tem compromisso com a verdade, ele é um homem que se posicionou, ele é um homem que recebeu a missão, assumiu a missão, foi capacitado para a missão e está levando o evangelho onde há um número de idolatria grande, onde é para o homem impossível, na visão limitada do homem, ser implantado igrejas, onde é na visão do homem impossível o evangelho ser fundado. Ali está um homem para proclamar, para fundar, para introduzir com a capacitação do Espírito Santo o evangelho da salvação. E a igreja de Corinto recebe a palavra, e a igreja de Corinto recebe uma sede, e a igreja de Corinto recebe Jesus Cristo, e a igreja de Corinto recebe palavra. E o apóstolo Paulo fica ali por aproximadamente 18 meses, influenciando, ensinando, servindo como referência para a igreja na face da terra. Deus está dizendo: seja referência, seja diferenciado, seja firme, seja constante, seja, Neia, para a santificação. Em meio à idolatria, em meio a um lugar onde adoram uma deusa Afrodite, Paulo ficou ali e implantou o evangelho de Jesus Cristo, porque o lugar não influencia a Paulo, o lugar não influencia aquele que foi chamado para influenciar. Deus está dizendo: eu te chamei para influenciar, não para ser influenciado. Eu te chamei para ser influenciador. Eu te chamei para ser referência. Onde você colocar a planta dos vossos pés, eu serei contigo, e a luz que há em mim, assim diz o Senhor, brilhará em ti. Tu és sal da terra, tu é luz do mundo. Não importa onde você esteja, o evangelho será propagado. 18 meses naquele lugar, e ele dá diretrizes da palavra, ele dá os estatutos da palavra, ele dá direcionamento através da palavra, ele influencia através da palavra, ele prega a palavra. Só que ele precisa estar em outros lugares. E quando ele se retira, e quando ele sai, já estando em Éfeso, o que chega para ele é um relatório negativo sobre a igreja de Corinto. Presta atenção nisso aqui. Independente daquele que implantou, daquele que propagou, daquele que te influenciou, Denise, Andréia, você precisa dar seguimento. Deus nos fez discípulos. Jesus falou: pregai em Samaria, Judéia, confins da terra. Paulo implantou, Paulo regou, Apolo estava lá, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. E a igreja começa a se dividir. Maior problema da igreja de Corinto: divisões, grupos. Uma igreja que outrora era uma igreja que recebeu a palavra, uma igreja outrora que tinha os ensinamentos, e começaram a avançar. Agora, com a saída de Paulo, começa a formar grupos facciosos, grupos que não tem nada de espiritualidade, grupos que estão influenciando a práticas abomináveis, grupos que estão influenciando com perversidade. Ei, igreja não é grupo, igreja somos nós. Igreja não é divisão, igreja é um corpo. Precisamos voltar ao evangelho primitivo. As cartas que chegam a Paulo,
através de Chloe são cartas desanimadoras, são cartas negativas, são cartas que dizem: olha, a igreja está declinando, a igreja não está propagando aquilo que deveria propagar, a igreja está se desvirtuando, a igreja não está posicionada, a igreja não está se santificando, a igreja está deixando o primeiro amor, a igreja esqueceu dos ensinamentos, a igreja precisa voltar, a igreja corre perigo. Perceba que o que Chloe leva não é um relatório mentiroso. O que Chloe leva é um relatório sério, é um relatório verdadeiro, e há uma urgência que haja posicionamento correto sobre a igreja. Porque o que causa grupos futuramente próximo, um futuro muito próximo, vai causar o quê? Distanciamento, desânimo. E o que acontece? O futuro disso aí é uma igreja afastada, é uma igreja que esquece Cristo como base do evangelho. Ei, a igreja de Corinto estava correndo perigo, porque estava dando ouvidos, estava acrescentando o que não era para ser acrescentado. O nosso foco, a nossa base é a palavra. Igreja, cuidado com aquilo que está sendo acrescentado. Não pode haver divisões. Não pode, porque a igreja de Cristo, Rejane, justamente, muito bem colocado. E Paulo começa a enviar cartas. As cartas são direcionadas a posicionamento, a santificação, a comunhão, a união, a tudo aquilo que ele aprendeu e levou até o final. Paulo levou uma vida séria, uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida posicionada diante de Deus, uma vida que agradou a Deus. Hoje, a advertência para mim e para a sua vida é: igreja, posicione, santificação. Santificação fala de separação do mundo, santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santos da Silene, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus não tem parte com idolatria, o nosso Deus não tem parte com favoritismo, o nosso Deus não tem parte com grupos, o nosso Deus não tem parte com divisão, o nosso Deus não tem parte com dissensão, o nosso Deus não tem parte com obras da carne. Igreja, para a ordem. Deus está nos chamando para a posição que Deus espera de nós. Sal da terra, luz do mundo. Deus me levou esse texto em Corinto, a carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, porque a igreja estava saindo da direção da cruz, porque a igreja não estava se posicionando como deveria, porque a igreja em Corinto estava envergonhando o evangelho da salvação. E Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de pregar a palavra. O que não estiver nas escrituras é procedência maligna, é anátema. Não precisamos acrescentar nada. Não precisamos atingir o povo com emoção. Quem faz a obra, quem convence é o Espírito Santo. Deus abomina, sim, Neia, os que estão se deixando levar pelas facções. Não há favoritismo. A igreja não é de Apolo, a igreja não é de Paulo, a igreja é de Jesus. Que venhamos pregar o evangelho genuíno, que venhamos pregar a palavra de Deus, porque quem convence é o Espírito Santo. Que venhamos pregar a verdade. É tempo de pregar a verdade. Não tem tempo mais de ficarmos, mas vai magoar, mas vai ressentir.
Fale a verdade. A palavra de Deus não mata, ela levanta. Palavra genuína não mata, levanta. Palavra ela pode confrontar, mas desperta. Palavra levanta, a palavra de Deus levanta. A palavra não é minha. A palavra não é sua, a palavra é do nosso Deus. E a ordem é: vai e pregue. Eclésia, chamados para fora. Eclésia, pregue na fila do banco. Pregue no evangelismo da sua igreja. Pregue na sua cidade. Pregue para o seu vizinho. É tempo de pregar, igreja. Você é a igreja. Saia das quatro paredes. Fale ao povo aquilo que deve ser falado. Não podemos pregar, é verdade, né? É um evangelho que massageia o ego. Não sejamos bajuladores de homens. Sejamos compromissados com a verdade, com o evangelho da salvação. Ainda que você não volte mais, pregue o que Deus manda. Esse é o meu compromisso. Pregue palavra. Pregue palavra. E a igreja que está assistindo, examine a palavra para não ser levado por ventos de doutrina. Seja como a igreja em Bereia, seja como os bereanos, que examinavam as escrituras, conferiam. Sabedoria. Precisamos pregar a palavra. Jesus vai cobrar de mim, de você. Jesus cobrou de Paulo. Jesus cobrou de Pedro. Jesus vai cobrar de mim, de você, Euzi. Vamos pregar o evangelho para nossa casa. Vamos pregar o evangelho para os nossos filhos. Vamos falar o que agrada e o que não agrada a Deus. Vamos pregar baseado na palavra. Vamos falar a verdade através do evangelho. Não venhamos usar púlpitos. Não venhamos usar microfone para ofender. Se você está ofendido, se você está machucado, vá se curar. Oh, aleluia! Se você foi machucado por alguém, ore ao Senhor. Procure a liderança da sua igreja. Procure direcionamento através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas não queira atingir a igreja, porque a igreja não é tua, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Maria Raniete, minha amiga. Não use microfone para matar, porque você não é dono da igreja. Fale o evangelho que Jesus mandou que fosse proclamado. Fale o evangelho da salvação. Proclame luz para as nações. Proclame Jesus Cristo ressurreto. Proclame aquele que é todo poderoso. Proclame a palavra. Proclame que idolatria desagrada, abomina a Deus. Proclame que só existe um Deus único e fiel. Proclame que o Senhor abomina as imagens de escultura. Proclame que o Senhor abomina outras práticas mundanas. Proclame que Deus não se agrada da desordem. Proclame que o Senhor é manso, é justo, é fiel e ama a justiça. Proclame a salvação em Cristo. Aleluia. Paulo exorta com cartas, porque o que chega para ele são reclamações, a preocupação de quem leva. Tem gente que fala coisas que não provém, aí é fofoca. Mas Chloe levou ali coisas direcionadas pelo Espírito, porque havia uma preocupação da igreja se perder, da igreja desviar. Ou seja, houve uma implantação em Corinto e não poderia se perder, porque ali eram vidas que foram resgatadas pelo evangelho da salvação. Então ela leva ao conhecimento daquele que implantou, daquele que regou, daquele que levou a mensagem da cruz, para que fizesse alguma coisa em prol da igreja que estava se desvirtuando. Deus está me chamando
Deus está chamando você, através dessa palavra, a santificação. Venha como está, mas não permaneça como está. Deixa o Senhor te moldar, deixa o Senhor fazer a sua vontade. Deixa o Espírito de Deus fazer a obra. Deixa o Espírito de Deus transformar a sua vida. Porque aquele que transformou Paulo tem poder de transformar qualquer homem na face da terra. Amém, meus amados? Santificação, separação, renúncia. Esta é a palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Que sejamos a igreja de Cristo, focada, direcionada. Que sejamos a igreja de Cristo que renuncia, que rejeita as práticas mundanas. Que sejamos a igreja de Cristo que rejeita a heresia. Que sejamos a igreja de Cristo que rejeita a anátema. Que sejamos a igreja de Cristo lavada, remida, que ama a Escritura, que propaga o Evangelho, que está na terra. Que sejamos a igreja de Cristo primitiva, que ama, que tem comunhão, que ora, que participa, que divide o que tem, que entende que Evangelho é amor, que Evangelho é salvação, que Evangelho é purificação, que Evangelho é comunhão e que Deus abomina a prática de toda a idolatria. Amém, meus amados? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero agradecer por cada vida que participou. Peço que você venha compartilhar com os seus amigos e que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar todas essas pessoas que estiveram nessa live. Eu quero abençoar não somente elas, mas as suas famílias. Deus, que elas venham ser, meu Senhor, santas. Que elas venham buscar a cada dia mais santificação. Que o teu nome venha a ser glorificado através dessas vidas. Deus de poder e autoridade. Que o Senhor venha nos preparar, que o Senhor venha nos capacitar e que o Senhor venha nos lançar como o Senhor lançou esse grande missionário. Que sejamos lançados, meu Senhor, a tua seara para propagar a igreja primitiva na face da terra. Que sejamos a eclésia, os chamados para fora. Que sejamos a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Que sejamos referência e que não venhamos nos contaminar com as práticas mundanas. E que o Senhor abençoe a nossa vida. E que o Senhor nos guarde. E que o Senhor nos proteja no nome de Jesus. Amém, minhas irmãs, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te prospere. E que essa palavra venha germinar, venha frutificar, venha dar muitos frutos no seu coração. Um beijo, Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo.